Bom, vamos estudar agora a variação das entalpias de reação em relação à temperatura. Então, o que temos aqui? Temos um gráfico em que o y temos a entalpia, os valores de entalpia, em função do x aqui, que é a temperatura. Então, essa curva em vermelho que você vê aqui corresponde às entalpias dos reagentes. Então, entalpia aumenta com a temperatura e é assim que aumenta a entalpia dos reagentes. Temos essa curva azul aqui que corresponde aos valores de entalpias dos produtos, a entalpia dos produtos, digamos assim, que aumenta também com a temperatura, mas num ritmo diferente, porque as capacidades caloríficas de reagentes e produtos são diferentes. E essa diferença aqui entre as entalpias dos produtos e dos reagentes é o ΔH padrão da reação nessa temperatura T1. Na temperatura T2, essa diferença é maior. E como é que a gente calcula então a variação de entalpia de uma reação dada a variação de entalpia numa outra temperatura? Então a gente vai calcular com isto aqui. Então, na verdade, a gente vai considerar nesse primeiro momento, nesse primeiro exemplo, que a capacidade calorífica, as capacidades caloríficas são independentes da temperatura. Então, para esse primeiro exemplo, você vai ter assim, ΔH, padrão da reação numa temperatura T2, vai ser igual o ΔH, padrão da reação numa temperatura T1, mais a variação das capacidades caloríficas molares à pressão constante ao longo da reação, que multiplica pela variação de temperatura. Então, isso é uma hipótese de capacidades caloríficas serem independentes da temperatura. Quando não forem, os cálculos ficam um pouco mais complexos por envolverem a integral. Então, vamos agora usar isso neste exemplo aqui, ó. Dada a entalpia de formação do ciclo hexano a 298 Kelvin, é o que nós temos tabelado, calcule o valor dessa variação de entalpia a 400 Kelvin. Então, ó, primeiro vou escrever a equação de formação aqui, ó. Ciclo hexano, que é o produto, então é o C6H12 líquido, reagentes 6 carbono grafite mais 6H2 gasoso. ΔH padrão de formação, que é tabelado para a temperatura de 298 Kelvin, né? Então, por aqui, 298 Kelvin, fica aqui dado em kJ por mol, né? kJ por mol. Onde é que eu vou buscar isso? Bom, para evitar processos por pirataria, né, eu não vou falar o nome do livro que eu estou pegando o apêndice, mas eu vou dar uma dica assim, que é aquele livro daquele autor de físico-química muito conhecido. Enfim, o pessoal lá das ciências humanas usa aquele autor também muito conhecido, e a gente aqui da físico-química usa principalmente esse autor muito conhecido, que eu não vou falar o nome do autor aqui, e é a 10ª edição, e o PDF, na verdade eu tenho o livro físico, a 10ª edição, os 2 volumes, né, e eu acho que esses PDFs são vazados pela própria editora, mas vamos lá, vamos, o detalhe aqui, né, que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, ó. Então aqui você tem uma tabela, um apêndice do livro, o volume 2 é o que está mais arrumadinho. Aqui para os compostos inorgânicos, né, a primeira coluna, o composto, a segunda a massa molar, terceira coluna ΔH de formação, capacidade calorífica é a última coluna. Agora, quando você tem os orgânicos aqui, ó, vou subir aqui só para a gente ver, ó. Os orgânicos, a primeira coluna é a fórmula, a segunda a massa molar, ΔH de formação, e a capacidade calorífica, que é 1, 2, 3, 4, é a 5ª coluna numérica. A capacidade calorífica
Então aqui a capacidade calorífica é a quinta coluna numérica. Vamos pegar o ΔH, que é a segunda coluna numérica. A ΔH, repare que são os ΔHs obtidos a 298 Kelvin, tá? Então vamos procurar o ciclo hexano aqui e pegar o ΔH de formação. Ciclo hexano, aqui está, menos 156 kJ por mol, tá vendo? Menos 156 kJ por mol. Então vamos por aqui. Menos 156 kJ por mol, esse é o ΔH a 298 Kelvin. Bom, a gente vai ter que usar aquela relação, né? ΔH, que ele quer 400 Kelvin, 400 Kelvin vai ser igual o ΔH a 298 Kelvin mais delta Cp molar da reação delta T. Bom, a gente tem que calcular esse delta Cp, que é tipo como você usa para calcular o ΔH da reação a partir dos calores de formação dos reagentes produtos. Vamos lá, delta Cp molar da reação vai ser o Cp molar do produto aqui, do C6H12 líquido, menos a soma dos Cp's molares dos reagentes. Então, 6 vezes Cp molar do carbono grafite mais 6 vezes o Cp molar do hidrogênio, né? H2 gasoso. E vamos pegar então estes valores aqui e lançar aqui para calcularmos essa variação aqui dos CPs. Então, novamente um detalhe aqui nessa tabela do nosso amigo, olha, aqui é a tabela 2C.4. Então aqui, para os orgânicos, o CP ele está na penúltima coluna, tá vendo? Ó, eu vou precisar aqui do CP e está na penúltima coluna. Tá vendo aqui, ó, CP. Então vamos procurar aqui o ciclo hexano e o CP correspondente. Cadê esse ciclo hexano? Onde é que tá? Será que eu já passei? Devia estar aqui em cima, né? Que é o hidrocarboneto. A penúltima coluna, né? Ciclo hexano aqui, ó. Penúltima coluna menos, quer dizer, 156,5 joule por Kelvin por mol. 156,5 joule por Kelvin por mol. 156,5. Eu vou omitir as unidades, mas o resultado final aqui ele é dado que Cp é joule por Kelvin por mol. Agora menos, vamos lá encontrar para o grafite. O grafite está ali na mesma seção onde você tem os orgânicos, então é a penúltima coluna também para o grafite. 8,527. Então menos 6 vezes 8,527 mais 6 para o hidrogênio, agora está lá na seção dos produtos. Então aqui está para os orgânicos, é a penúltima coluna, o CP. Vamos lá para os inorgânicos. Para os inorgânicos, o CP está na última coluna, tá vendo aqui, ó? Então vamos procurar o hidrogênio, H2. Ó, aqui é o CP do carbono na última coluna que a gente acabou de pegar na penúltima coluna ali junto aos orgânicos. Então, hidrogênio, cadê? Desce mais um pouquinho, desce devagarinho, vai, pronto. Então aqui para o hidrogênio, 28,824. Então, 28,824. Vou pegar a calculadora. Então vamos calcular o delta Cp. Então, preste atenção se eu vou digitar tudo certo na calculadora. 156,5
menos, abro parêntese, 6 vezes 8,527, 6 vezes 8,527, 7 aqui, né? 6 vezes 8,527 mais 6 vezes 28,824, fecha parêntese, deu menos 67,606. Menos 67,606. Deixa eu só mandar embora esse negócio aqui. É sempre bom conferir, né? Vamos checar outra vez. Então, 156,5 menos, abro parêntese, 6 vezes 8,527, 6 vezes 8,527 mais 6 vezes 28,824, fecha, igual. Então, menos 67,606, bateu, né? Vamos jogar os dados aqui, então. Delta H, padrão da reação, a 400 Kelvin, vai ser o delta H aqui, a 298, que é, vou pôr em joule, né? Menos 156.000 joule, não quilojoule, porque as unidades têm que ser condizentes aí, né? Joule por mol menos 67,606 joule por Kelvin por mol vezes 400 Kelvin menos 298 Kelvin. Então, o delta H, padrão da reação, a 400 Kelvin fica... Então, vamos lá, a gente já tem aqui a variação das capacidades caloríficas. Eu vou multiplicar logo pelo delta T, que é 400 menos 298, isso, fecha, igual, e isso aqui eu somo ao menos 156.000, isso. Então aqui deu 162.896, menos 162.896 joule por mol, que você poderia arredondar para menos 163.000 kilojoules por mol. E por essa aula é só isso.